Agora sim, bom dia para todos. Tudo bem aí? Eu tenho uma carga para compartilhar aqui com os irmãos a respeito da nossa vida como igreja e de algumas práticas que envolvem sermos discípulos de Jesus, sermos o corpo de Cristo. Tá bom? E eu quero começar falando a respeito do que é igreja. Eu tenho aqui algumas linhas que resumem essa revelação do que é igreja. Igreja não é um edifício material. Não é. Igreja não é um prédio, não é um salão, não é uma casa. Igreja não é feita de tijolo, cimento e tinta. Isso não é igreja. Igreja é uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. Igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. Não tem CNPJ. Igreja é a família de Deus. Igreja não é uma denominação ou associação civil ou religiosa. Isso não é igreja. Igreja é a esposa do Cordeiro. Igreja não é propriedade de nenhuma pessoa e de nenhum grupo de pessoas. A igreja não pertence ao Papa, não pertence aos pastores, não pertence aos discipuladores, nem aos apóstolos. A igreja tem um só dono. Quem é esse dono? Jesus. Igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito. Igreja não tem nome próprio. É simplesmente igreja. Ponto final. Sem nenhum adjetivo, sem nenhum acréscimo. Quando você coloca nome na igreja ou no ministério, você está usurpando a natureza original da igreja. Não faça isso, é um erro. O erro serve para a gente aprender, não para repetir. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Tessalônica. Não pense você que Tessalonicenses, Coríntios, Efésios e Colossenses é o nome da igreja. Não. O nome da cidade era Colosso. Os habitantes de Colosso são os colossenses. Quem mora em Éfeso são os efésios. Quem mora em Corinto são os coríntios. Quem mora em Tessalônica são os tessalonicenses. Quem mora em Bauru são os bauruenses.
Quem mora em Agudos são os agudenses. Nós falamos erradamente, eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Isso não é igreja. É um edifício material, é um prédio, é um salão, uma casa. Tampouco a reunião é igreja. Porque a hora que acaba a reunião e cada um vai para a sua casa, nós continuamos sendo igreja. Tampouco existe a possibilidade de ir para o templo. Porque em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o templo. De modo que nós não vamos para a igreja. Nós somos igreja. Às 24 horas por dia. Se Paulo, apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora, e eu perguntasse para ele: oi Paulo, muito prazer, eu sou fã do seu ministério, rapaz. Ô Márcio, como vai? Ô Paulo, me diz uma coisa, em qual igreja você vai? Aí Paulo ia: existe outra? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que a gente ia dividir a igreja em milhares de denominações, desse jeito que a gente fez. Se você estudar a Reforma Protestante no século XVI, você vai ver o que aconteceu com a natureza original da igreja. Por esses 16 séculos, a igreja manteve a sua natureza original. Não tinha nome, todos os filhos de Deus daquela cidade congregavam juntos, e os apóstolos e presbíteros conformavam o único presbitério da única igreja que tinha naquela cidade. Isso você vê lendo Atos. É muito fácil de enxergar isso na leitura de Atos. Só que o trabalho de Jesus e dos apóstolos no primeiro século foi tão bem feito que por 16 anos, 16 séculos, a natureza original da igreja foi mantida. Até que um dia, lá na Alemanha, não sei que cidade, Marcão, eu não lembro o nome da cidade, lá do Lutero, não sei se você sabe, Toninho. Wittenberg. Na Alemanha aconteceu lá a primeira divisão que afetou as bases da igreja. Naquela cidade havia uma só igreja, não tinha nome próprio, só que os líderes daquela localidade se corromperam, estavam vendendo a salvação por dinheiro, vendendo terreno no céu para ser salvo e etc. O Lutero se levantou como um homem íntegro, um homem de Deus, foi corrigir os erros da liderança, eles não aceitaram a correção e excomungaram Lutero. Aí formou 2 igrejas na mesma cidade. Esses se autodenominaram após essa cisma, essa divisão, de católicos apostólicos romanos. E o Lutero, quando saiu com o grupinho dele, se autodenominaram protestantes. Daí começou, desencadeou uma divisão atrás de divisão, porque esse pessoal que estava com o Lutero aqui brigaram, não se perdoaram e montaram outro, aí formou 3 na mesma cidade. Aí o outro que brigou aqui falou: bom, se o Lutero saiu daqui e montou a dele, e vocês saíram e montaram aqui, nós vamos montar a nossa aqui também, aí formou 4. E aí desencadeou uma divisão atrás de divisão. E hoje nós somos herdeiros de uma igreja hiper dividida em milhares de denominações. Tem católicos sendo batizados no Espírito Santo. E aí eles enxergam a idolatria e querem sair, não querem continuar no erro. Só que eles olham para a igreja evangélica, e eu soube de um que falou assim: vocês são uma bagunça. Tem um monte de denominação, cada um tem um nome, cada um fala uma coisa, para qual que eu vou? E aí, eu vou falar o que para esse católico? O quadro atual de divisão da igreja não agrada a Deus, não é bíblico e é um péssimo testemunho para o mundo crer. Isso está no coração de Deus, Deus não quer deixar assim,
Deus não está conformado com isso. E nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, não podemos ficar aqui achando que está tudo bem. Essa impressão de bem-estar com relação a isso não está boa. Isso não é do nosso interesse, isso é do interesse de Deus. E nós que dizemos que somos discípulos, já estamos comprometidos com a vontade dele. Qual é a sua proposta, Márcio? Se aproxima dos irmãos que não caminham com você, que congregam em outro lugar. Se aproxima deles, ama, chega perto, vai lá, manda mensagem, compra um presente de aniversário. A começar por aí. Não precisa se assustar, não precisa ter medo. Vai lá. Se Pedro estivesse aqui, Pedro, como foi andar sobre as águas? Rapaz, eu afundei lá a primeira vez, mas depois eu voltei andando, pro barco. Que legal, hein, Pedro? Deixa eu falar uma coisa para você, Pedro. A gente tem uma boa notícia, a gente está pintando a igreja. O Pedro ia... já sei, as irmãs estão na frente do espelho, se maquiando, é isso? Porque a igreja, para eles, são pessoas que passaram pelo novo nascimento. Não tem nada a ver com prédio, com casa, com tijolo, parede. Amém? Essa é a natureza original da igreja. Assim nasceu, assim é a origem dela. Deus não desistiu desse propósito. Deus não está conformado com a situação. A palavra fala que todos chegaremos à unidade da fé. Está escrito. É difícil de acreditar quando a gente olha, né, para a divisão do jeito que está. Mas está escrito. Eu fico com uma pergunta assim no meu coração. Qual pecado seria mais difícil de resolver para Deus? A idolatria da católica ou a divisão da evangélica? Eu não sei a resposta. Eu me pergunto. Você crê na palavra que está escrito em Efésios 4:13, que todos chegaremos à unidade da fé? Você crê nisso que está escrito ou não? Você lê e... Você crê nisso? Quantos creem? Então você quer profetizar isso comigo? Levantar suas mãos e abrir a sua boca. Começa a profetizar que as divisões vão acabar, a briga vai acabar, a carnalidade vai acabar, haverá perdão, haverá maturidade, haverá arrependimento pelas divisões, e nós voltaremos a ser a igreja que Deus quer, que vai glorificar a Deus, que vai ser um bom testemunho para o mundo, vai ser sal e luz nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós concordamos com a Tua vontade, com a Tua palavra. Nós concordamos com isso, Senhor, e nós ligamos aqui na terra. Basta com as divisões, basta com a carnalidade, com as brigas, com as discórdias, com o orgulho, em nome do Senhor Jesus. Dá um basta nisso, Senhor.